Uma queda de 40%. Os balanços dos grandes bancos de abril a junho indicam o pior trimestre no setor desde o final de 2016. Um resultado que era esperado, mas que mesmo assim afetou as ações porque foi expressivo. E bota expressivo nisso. Os 4 grandes bancos já divulgaram seus resultados. E resultados que não agradaram muito o mercado. Depois do balanço do Itaú, por exemplo, as ações caíram 7%. Esses balanços do setor trazem algumas informações importantes. Por exemplo, que a economia dá alguns sinais de melhora, mas também trouxe dados negativos. O Cafeína de hoje mostra lucro, receita, tudo sobre o balanço dos bancos. Mas só depois da vinheta. Alegria! Amiguinhos e amiguinhas! Chegou a hora e a vez dos bancos. Sim. Você tem conta em banco? Vamos mostrar uma foto de uma conta em banco aqui. Bota casamento! Alegria! Muito bem, depois dessa piada sensacional, está na hora de pedir o seu like, pedir a sua inscrição, pedir o seu compartilhamento, porque vivemos disso. E nós aqui esmolando likes, né? Que fase, Dori. Quem diria, Samidana, que você estaria a essa altura de sua vida, você, dos seus vários anos de idade, do seu cabelo de sorvete, conforme alguns mencionaram, não sabemos ainda o que isso quer dizer. Espero que seja bom. Não, bom não tá, mas também fazer o quê? É assim o cabelo. Olha, muita gente perguntando a respeito de bancos, não é? Um setor que teve um atraso no seu desempenho na Bolsa em relação ao Ibovespa. É verdade. E vários balanços já foram divulgados, já é possível fazer um panorama do setor e entender o que está acontecendo nesta bagaça. E o que está acontecendo, Doni? Então, Samir, vamos começar do princípio. No primeiro trimestre, os bancos fizeram uma provisão de 20 bilhões de reais para cobrir os eventuais prejuízos da crise causada pelo coronavírus. Um número realmente impressionante, mas a previsão era de que no segundo tri as projeções seriam ainda maiores. E foi o que aconteceu de fato. A gente tem uma arte mostrando isso aí, olha só como foram as provisões do setor bancário, Samidana. Nós temos o resultado no segundo tri e também no acumulado do ano. Então, Itaú, segundo tri, 7,5 bi, Bradesco, 8,8, Banco do Brasil, 5,9, Santander, 6,5 bilhões de reais, a provisão no segundo tri. E no acumulado do ano, um total de 17,6 bilhões no caso do Itaú, 15,6 Bradesco, 11,4 Banco do Brasil e 6,5 Santander. E continuando o Polishop das notícias ruins, não desliga agora, porque eu vou dar mais uma notícia ruim. No geral, os bancos já separaram mais de 51 bilhões de reais no ano para lidar com calote. Essas provisões maiores indicam que a alta do desemprego e a queda da renda bateram forte nos brasileiros. Menos emprego e menos renda, mas mais dificuldade para pagar as dívidas, maior a chance de inadimplência. E é interessante notar isso aí, porque banco tem uma visão privilegiada, né? Tem uma posição privilegiada, consegue saber qual é a situação real dos correntistas, a situação de fato, né? Então, por isso que também é interessante notar o que acontece com os balanços dos bancos aqui, assim como a gente notou há pouco tempo o que acontece com os bancos lá nos Estados Unidos. Porque se eles aumentam demais a provisão, é porque estão sentindo o cheiro de problema no horizonte para parte da sua base de clientes. Mas os comunicados dos bancos também trouxeram boas notícias, hein? Para o Bradesco, por exemplo, o pior da crise aparentemente ficou para trás. O segundo semestre vai depender da economia, mas existe uma percepção de uma melhora. Agora a gente vai dar uma olhada mais de perto nos balanços como um todo, não só esse panorama. Vamos começar pelo maior banco da América Latina, o Itaú, Samidana. Itubi 4 para quem investe nele. O que diz o balanço de Itubi 4? Olha só, receita líquida teve uma queda de 7,4%, lucro líquido uma queda de 40%, as provisões aumentaram em 71% e o retorno sobre o patrimônio líquido de 13,5%, Samir. Vamos tentar olhar primeiro o lado bom. O ROI, que é Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, subiu. Passou de 12,8% no primeiro trimestre para 13,5%. E o valor provisionado pelo banco para cobrir os calotes foi menor, 10 bilhões de janeiro a março, 7,5 bilhões de abril a junho.
Outro fator positivo é que houve queda pequena na inadimplência nos empréstimos acima de 90 dias, passou de 2,9% para 2,7%. Além disso, mais importante, o lucro do Itaú Unibanco subiu 7,5% na comparação com o primeiro TRI, mas no resto foi um balanço um pouco mais complicado. Certo? E põe complicado nisso. A receita caiu e caiu bem, caiu 7,5%. E a margem financeira, quase 4%. O retorno sobre o patrimônio, mesmo melhorando na comparação com o primeiro trimestre, ficou em 13,5%, abaixo do ano passado. E o lucro em 12 meses foi 40% pior. E aí, somando esses pontos, as ações do banco já caem 6% desde o balanço, fora os 33% do ano, como nos outros bancos. A gente vai vendo o impacto aí das notícias. O próximo banco, Doni Denútil. O próximo banco, o segundo maior banco do Brasil, é o Bradesco. Ele veio com números que parte do mercado considerou positivo, outra parte considerou negativo, né? Mas no meio disso tudo, vamos ver o que diz o balanço. Está aí na tela para você. As ações são BBDC3 e BBDC4, uma receita líquida que teve uma queda de 7,9%, o lucro líquido uma queda de 40%, parecida com a queda do lucro do Itaú. As provisões aumentaram em 155% e o ROE, que o Sam falou, o retorno sobre o patrimônio líquido, uma alta de quase 12%, Sam. Os números são muito parecidos com os do Itaú. A queda no lucro, por exemplo, foi também de 40%, assim como a receita caiu 0,5% a mais que a receita do Itaú. Também houve uma alta de 155% no provisionamento, bem mais alta do que a do Itaú, que subiu 71%. A gente está falando daquele provisionamento para inadimplentes. E aí o ROI, que a gente mencionou também, o retorno sobre o patrimônio do Bradesco caiu 11,9% para ser preciso agora, contra mais de 20% um ano atrás. E é o aumento das provisões o ponto que chama mais atenção. Para o Banco Morgan Stanley, é um sinal de que a inadimplência está aumentando e que podem ser necessários novos aportes no futuro. Isso é uma parte do mercado, que outros enxergam de forma diferente. O colchão de proteção do banco contra calotes chegou a 15,6 bilhões no ano. Um valor que é 3 vezes maior do que o crédito em risco. O Credit Suisse, por exemplo, aponta outro aspecto sobre o Bradesco. O lucro antes das provisões de 15% ficou dentro das suas projeções. E mais um aspecto, a inadimplência, que veio alta lá no primeiro TRI, 3,7%, recuou para 3%. Veja você, a inadimplência que foi a principal causa para os resultados no fim de março terem sido mal recebidos. E a margem financeira subiu tanto em relação ao começo de 2020 como na comparação com um ano antes também. Resultado, o pessoal não reagiu tão bem ao balanço e no ano aí, em torno de 35% ainda em queda. Mas é uma queda menor do que a do Itaú quando a gente fala pós-balanço, né? Talvez eles anteciparam a notícia ruim e aí não abalou tanto, Doni. Vamos em frente, Sam, já falamos de Bradesco e Itaú, quero falar agora do Santander. Santander, que sofreu o que o mercado chamou de efeito coronavírus. No primeiro TRI, o Banco Espanhol não fez... É muito difícil de entender, né? Ele ficou tossindo. No primeiro TRI, o Banco Espanhol não fez provisões. Não fez. Não dá. Resultado... Estavam valentes. Pois é. No segundo TRI, as provisões englobaram 60% do lucro, né? Santander, que é a SANB, SAMB 11 ação do ano. Exatamente, esse é o código. A receita líquida teve uma queda de 11,9%, lucro líquido queda de 41%, provisões, aí a gente viu o resultado e o retorno sobre patrimônio 12% de alta. E nos resultados de janeiro a março, o Santander foi responsável por 28%, o Santander Brasil, do lucro lá da matriz na Espanha. Agora, também o resultado pior repercutiu no Santander espanhol, que registrou prejuízo de 11 bilhões de euros, algo como 70 bilhões de reais. Mas aqui no Brasil os resultados vieram em linha com a expectativa dos analistas e até um pouquinho melhor se a gente for falar e for preciso mesmo, né? O que acontece é que a inadimplência, além disso tudo, caiu 0,5% de 3% para 2,5%, mais um aspecto interessante. Bons números também na carteira de crédito do banco, que cresceu mais de 18%, com 466 bilhões de reais emprestados. Avanço que foi obtido principalmente emprestando a grandes empresas, o que traz um risco menor em comparação.
E agora a gente passa então para o quarto gigante do setor bancário. O último dos grandes bancos a divulgar o resultado, o Banco do Brasil, mostrou uma queda menor do que os concorrentes do lucro, enquanto nos outros três o lucro caiu em torno de 40%, no banco estatal foram 23%. Banco do Brasil, que tem o código BBAS3 em suas ações, uma receita líquida recuando 6,4%, lucro líquido 23%, provisões uma alta de 42% nelas e o retorno 11,9% de alta. O Banco do Brasil tem uma carteira de crédito bem mais conservadora do que os seus concorrentes, com uma participação grande do crédito rural. O que se reflete numa queda menor da inadimplência, já que os produtores rurais sofreram mais menos. E essa queda na faixa de 20 e poucos % acabou também impactando no lucro semestral em 6,4 bilhões. Segundo o banco, pesou para o lucro menor uma queda no consumo, que se refletiu em menos uso do cartão de crédito pelas pessoas físicas, uma queda que foi de 12%. E o cheque especial também teve uma retração, nesse caso 17%, já o crédito para capital de giro, esse sim cresceu. Mas passado alguns dias do balanço, já surgiram análises interessantes sobre o setor. Apesar do momento delicado dos bancos, por exemplo, a proposta de limitar os juros do cheque especial e do cartão de crédito em 30% no ano durante a pandemia, as provisões foram vistas como play safe, jogue seguro, então como positivas. O próprio Credit Suisse, se a gente pegar um caso, um exemplo, ressaltou que na comparação com outros países da América Latina, os bancos brasileiros estão com muito mais dinheiro separado em caixa para enfrentar uma alta inadimplência. Os excedentes vão de 11% a 21% da carteira de empréstimos. No México, para ficar numa comparação, essa relação é de apenas 3%. Então os daqui muito mais preparados, com um colchão muito maior contra essa eventual adversidade que pode surgir no horizonte, Sammy Boy. Eu gosto do setor bancário. Por quê? Gosto, assim, do ponto de vista de investidor, né? Porque como consumidor, concorrentista, eu acho uma bela porcaria, no sentido que a gente tem poucos players, uma concorrência pequena, preços ainda caros. Mas, como investidor, acho que é um setor interessante. O Brasil tem um dos spreads maiores do mundo, spread é a diferença do que o banco te paga para quanto ele te cobra, dos maiores do mundo. E os bancos brasileiros, a gente está falando, um monte de empresa no prejuízo, a gente está discutindo menor lucro, mas mesmo assim, lucros bilionários. Exatamente. Eu acho que é um setor que historicamente tem lucros muito altos, mesmo em um momento de pandemia você vê que o resultado é de lucro, é uma operação altamente lucrativa, seja um pouco maior, um pouco menor do que o estimado, do que foi no trimestre anterior, enfim, mas é um nicho de mercado onde os bancos têm também cifras realmente impressionantes. Então, do ponto de vista de investidor, é algo interessante você estar comprado em um setor que traz resultados positivos para os acionistas, para os stakeholders, tá certo? Se a gente comparar com outros segmentos como o aéreo, por exemplo, independente da pandemia, é um setor que historicamente tem margens muito achatadas, muitas vezes tem prejuízo, isso não acontece com os histórico de problemas, né? Sim. Agora, feito isso, deixa aí seu comentário, fala que você gostou, não gostou, o que você queria saber. Eu tenho bancos na carteira, hein? Eu também. Eu tenho. Tenho bastante, porque realmente eu acho que eles estão defasados ainda. Acho que tem um forte potencial de valorização. Mas como cliente, eu saiba que o Banco Safra faz o único negócio bom para os dois. São dois irmãos que são donos. Alegria! Depois dessa piada maravilhosa, vamos gerar as notícias com ele. O mito, o foguete, o lendário Doni Denucci. A Rússia registrou ontem o que considera a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Vladimir Putin. A vacina está na penúltima fase de testes clínicos. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de 7 bilhões e meio de reais de lucro aos trabalhadores. O depósito deve acontecer até o dia 31 de agosto. O banco Morgan Stanley reduziu as expectativas para a fabricante de aviões Embraer. Uma perspectiva de maior cautela para as vendas de aeronaves comerciais e também a necessidade de maior uso de caixa pela empresa no segundo trimestre foram apontadas como justificativas pelo banco americano.
e mais opções de investimento. A CVM alterou a regra de títulos conhecidos como BDRs. Com as alterações, o investidor comum poderá ter acesso a ações, ETFs e títulos de dívida no exterior. As novas regras passam a valer em setembro. Chega de notícia por hoje, Samidana. Queremos apenas saber o que aconteceu neste mercadito financeiro, como foi exatamente, precisamente o fechamento da Bolsa, as ações que mais se destacaram na alta, na queda. E para isso temos o nosso fechamento do mercado. Olha só. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,23% e próximo de 102 mil pontos. As ações da Gol tiveram alta de mais de 8% e são o destaque positivo. Já entre as maiores quedas, Cosan, Braskem e Sabesp. Com queda de quase 1%, o dólar fechou com R$ 5,41. Muito bem, Doni, um programa muito completo, com giro, fechamento, muitos insights, muitas análises, muitos números. Espero que você tenha gostado e voltamos no próximo Cafeína, sempre de segunda a sexta, às 6 da manhã. Tchau, tchau.